Sai que é sua, Alisson. Esticada levou o goleiro da escola de Tafarel à Copa. Ele tinha tendência a ser gordinho e baixinho. Quem ouve isso hoje não é capaz de imaginar que se trata de uma referência a Alisson, o goleiro de 1,93 metros, titular da seleção brasileira que disputará a Copa do Mundo na Rússia e, neste domingo, às 11 horas, de Brasília, encara a Croácia em Liverpool. Tampouco sabe que essa característica de infância poderia ter impedido o garoto de manter a sina da família de goleiros oriunda de Novo Hamburgo, Rio Grande do Sul. Hoje, Alisson é um dos 23 homens de gelo de Tite e abre a série produzida pelo Lance. Mas por pouco não foi diferente. Autor da frase acima, Daniel Pavan trabalhou para Alisson não escapar da base do Internacional, na qual Muriel, o irmão mais velho, já despontava. Pavan era preparador de goleiros da equipe Sub-13 em 2006 e presenciou o incômodo dos pais Becker com a forma como o mais novo era utilizado. Quando ele tinha 13 anos a gente já enxergava essa qualidade técnica dele, que era diferenciada. Mas fisicamente não era menino maturado, era mais baixinho que os outros, e muitas vezes, por causa disso, os treinadores acabavam tirando de alguns jogos. Nesse momento, os pais dele queriam tirá-lo do futebol. E falaram isso para mim um dia, porque ele estava na reserva. E eu que tive de convencê-los de que não tinha que fazer assim. Expliquei a eles que ele ia evoluir, crescer bastante, conta Pavan, com orgulho. 1 ano e meio depois, deu um estirão de 1,90 metros na Sub-15 e a partir daí não parou de evoluir. Logo depois, aos 16 anos, começou a namorar Amanda, o filho dele hoje. Saiu um homem, completa. Pavan interferiu por quem chegou em Alisson a frieza peculiar dos grandes goleiros e marca dos profissionais formados no Inter, inclusive Tafarel, atual preparador da seleção. A aposta deu certo A trajetória deles acabou se confundindo dentro do clube. Passagem por todas as categorias até que no fim de 2014, o preparador foi convidado para comandar o profissional. Foi o ano de estreia de Alisson no time de cima. No ano seguinte, se firmou como titular, virou capitão, ganhou títulos e só saiu para a Europa. O gelo não tinha retido. Nas 2 semifinais da Libertadores em 2015, contra o Tigres, ele fez jogos excepcionais e depois eu falei que ali ele estava pronto, aos 22 anos. A estreia tinha sido contra o Fluminense, depois de a gente levar 5-0 da Chapecoense. O Dida tinha sido expulso, uma puta pressão. E a gente segurou aquele jogo. Ele não saiu mais. Relembra o preparador. Pavan e Alisson formaram uma relação para além das 4 linhas, mantida até hoje. Tanto que, no ano passado, o goleiro da Roma, Ita, procurou um mentor para fazer uma carga de treinos extras durante uma passagem pelo Brasil. Conversam praticamente todos os dias. Uma breve passagem pelas redes sociais dos dois é suficiente para comprovar o grau de intimidade. O preparador é uma autoridade, talvez a maior, para se falar do goleiro da seleção. Foi ele quem, em agosto de 2015, deu ao pupilo a notícia de sua primeira convocação para a seleção. Alisson foi chamado pelo técnico Dunga para os amistosos contra a Costa Rica e Estados Unidos, os últimos antes das eliminatórias para a Copa, mas o arqueiro não parecia muito esperar. Eu tinha a expectativa de ele ir para a seleção, vinha muito bem no Inter, falava-se da convocação dele. Então fiquei esperando, acordei cedo, liguei a TV, e quando saiu o nome dele, foi uma festa bem grande. Daí liguei para ele e ele estava dormindo. Atendeu com aquela voz de sono. Falei, e aí, está dormindo? O goleiro da seleção dormindo. A gente riu e sempre ri disso juntos. Risos. Mês passado, veio a convocação para a
Copa, já com Tite. Alisson estava na lista e desta vez acordado. A frieza em pessoa não foi só o preparador parceiro que Alisson impressionou cedo. Ele chegou ao profissional em 2012, quando o time era dirigido pelo técnico Dorival Júnior. Tinha 19 anos. O preparador de goleiros era Marquinhos Trocur, velho conhecido no Inter e atualmente no São Paulo. Nas conversas da comissão técnica, uma certeza, a gente brincava sempre que ele seria o grande goleiro do Internacional. Esse garoto é impressionante, vai passar na frente de todo mundo. Ele lembra muito o Tafarel, afirma Dorival Júnior. A gente já sabia que esse era uma questão de tempo. Eu só falava para ele, não se preocupa muito em jogar no profissional logo, corrobora Marquinhos. Alisson de fato passou na frente de todo mundo, Agenor, Renan, Dida e o próprio irmão Muriel. Mas não foi exatamente no tempo que ele desejava, apesar dos conselhos dos mais velhos. Dorival e Trocur deixaram o time ainda em 2012 e estreia se deu em 2014 com Dunga, que depois seria o responsável por levá-lo à seleção. Se fosse por Alisson, ele sempre chamou atenção pela personalidade forte. Quando chegou ao profissional, eu dizia que ele era novo, falava que tinha muito que aprender ainda, e ele sempre dizia que iria jogar muito cedo, que não iria ficar esperando muito tempo. Inclusive, com 21 anos, já foi capitão do time do Inter. No último ano, era o capitão, levantou a taça. Daí você vê o grau de frieza, recorda Daniel Pavan. E por que não irmão? Ah! Pergunta não é simples. Muriel também sempre foi visto como grande potencial, tanto que chegou ao profissional e jogou em alto nível. Hoje, aos 31 anos, está no Belenenses de Portugal. São diversos fatores que influenciam na trajetória de um goleiro. Fase do time, a concorrência, número de chances, ocasião. Para quem acompanhou os dois, a síntese é de que Alisson é melhor mesmo tecnicamente pronto. É provável. Mas eles possuem um aspecto bem distinto, a personalidade. Eles têm temperamentos diferentes. O Muriel é mais extrovertido. Já com o Alisson não tinha muita brincadeira. Ele era muito na dele. O Muriel já é mais dado. O Alisson se assemelha muito ao Tafarel nisso. Tafarel era extrovertido fora do futebol, mas dentro muito focado. E o Alisson lida muito bem com o erro. Você não vai ver ele perturbado. Do mesmo jeito que errou, a próxima bola é importante. O Tafarel fazia isso no mesmo sentido, explica Marquinhos Trocur, que trabalhou com os três citados. A aversão às brincadeiras era responsável pelos poucos momentos em que Alisson saía do sério no Internacional. No aquecimento, nas brincadeiras em que os outros jogadores pegavam no pé dos goleiros, ele ficava bravo, queria brigar, xingar. Ali que ele demonstrava o jeito dele, porque era muito sisudo. Eu chamava ele de urtigão. Muito sério, conta Pavan, lembrando do personagem de Walt Disney. Alisson também tinha outro apelido, mas esse nunca o incomodou, Muso. Isso pegou com a mulherada, né? Até o Agel, treinador, quando dirigiu o Inter, chamava ele assim durante os jogos. Mas ele nem sempre foi muso, risos. Brinca o preparador parceiro, voltando a lembrar da esticada dada por Alisson na infância. Sai que atua, Alisson. Dentre as palavras citadas pelos profissionais ouvidos que trabalharam com Alisson, o nome de Tafarel está entre as mais frequentes, como talvez você tenha se atentado na frase de Dorival Júnior lá atrás, ao relembrar a trajetória do goleiro atual do Brasil. Naturalmente se retorna ao guardião da amarelinha em 3 Copas do Mundo, inclusive do Tetra em 94. São exemplos de sucesso da escola de goleiros do Inter, que encontra em Tafarel um de seus maiores expoentes.
Não tem nenhum goleiro que jogue na base do Inter que não tenha o Taffarel como ídolo. Para qualquer goleiro das categorias de base, o Taffarel sempre é referência. Ele é o modelo a ser seguido. Taffarel foi precursor disso, avalia Pavan. Marquinhos Trocur fala com ainda mais propriedade. Foi companheiro de clube de Taffarel no Inter no início da década de 1990, quando o atual preparador da seleção ainda não era lenda. 3 anos mais velho, encerrou a carreira antes e começou a trabalhar na formação dos goleiros. Em 2004, Taffarel foi convidado para ser preparador do Galatasaray, da Turquia, e convidou o amigo das antigas para auxiliá-lo. Deu certo. Assim, Marquinhos conheceu muito bem a escola de onde veio o ídolo de Alisson e o que ele quer transmitir ao seu sucessor. O Taffarel nunca foi um cara de valorizar muito a defesa. Foi sempre de fazer o simples, mas bem feito, e essa é a escola do Alisson. Valorizar se posicionar melhor do que estar se atirando em uma defesa. A escola do Taffarel é essa. A biotipia dos dois é diferente, mas a fresa é a mesma. Analisa. Gaúchos, criados no Internacional, de onde saíram para jogar na Itália, parceiros da seleção. Son foi reconhecido como muso, mas quando o narrador Galvão Bueno entoar para Alisson aquele famoso bordão que consagrou Taffarel na Copa de 94, 2 gerações de gelo estarão unidas. Com sorte, com o mesmo desfecho para o Brasil. Sai que atua, Alisson.